Capítulo 2. Treinando os 12. Para levar sua obra adiante, Cristo escolheu homens humildes que não haviam frequentado escolas. Em seguida, ele começou a ensiná-los. Eles, por sua vez, deveriam ensinar outros e enviá-los a pregar a mensagem do Evangelho. Deviam receber o poder do Espírito Santo para que pudessem anunciar o Evangelho pelo poder de Deus e não por sabedoria humana. Por 3 anos, os discípulos foram instruídos pelo maior mestre que o mundo já conheceu. Ele os ensinava todos os dias, às vezes sentado nas encostas das montanhas, outras vezes à beira-mar ou caminhando ao longo da estrada. Jesus não ordenava aos discípulos que fizessem isso ou aquilo, mas dizia: sigam-me. Ele os levava em suas viagens através dos campos e cidades. Eles compartilhavam da sua comida simples e, assim como ele, às vezes ficavam famintos e cansados. Os discípulos viram Cristo em cada fase da vida. A ordenação dos 12 apóstolos foi o primeiro passo na organização da igreja. O relato diz: ele escolheu 12, designando-os apóstolos para que estivessem com ele, e os enviasse a pregar. Marcos capítulo 3, verso 14. Por intermédio desses frágeis mensageiros, da sua palavra e espírito, ele planejava colocar a salvação ao alcance de todos. O testemunho dos discípulos ecoaria de geração em geração até o fim dos tempos. A obra dos discípulos foi a mais importante que o ser humano já recebeu, perdendo apenas para a do próprio Cristo. Eles foram colaboradores de Deus na salvação de homens e mulheres. Assim como os 12 filhos de Jacó foram os representantes de Israel, os 12 apóstolos representam a igreja evangélica. Sem muros entre judeus e gentios. Cristo começou a quebrar a barreira o muro de inimizade. Efésios capítulo 2, verso 14, que existia entre os judeus e gentios, e pregar a salvação a todos. Ele se misturou livremente com os samaritanos desprezados, deixando de lado os costumes dos judeus. Dormiu na casa deles, comeu à mesa com eles e ensinou nas ruas de sua cidade. O Salvador desejava revelar aos discípulos a verdade de que os gentios deveriam participar com os judeus da promessa que Deus fez por meio de Cristo. Efésios capítulo 3, verso 6. Ele recompensou a fé do centurião em Cafarnaum. Pregou para as pessoas que viviam em Sicar e, em sua viagem à Fenícia, curou a filha de uma mulher cananeia. Muitas pessoas pensavam que os gentios eram indignos de salvação. Porém, entre eles havia pessoas famintas da verdade. Dessa maneira, Cristo tentou ensinar aos discípulos que no reino de Deus não há fronteiras territoriais, nem classes sociais, nem aristocracia. Eles deveriam levar a mensagem do amor de um Salvador a todas as nações. No entanto, apenas mais tarde eles compreenderam plenamente que Deus de um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra. Atos capítulo 17, verso 26. Esses primeiros discípulos representavam muitos tipos de caráter. Embora possuíssem características naturais diferentes, eles precisavam se unir. Para alcançar esse objetivo, Cristo tentou fazê-los a uma unidade com Ele mesmo. Expressou seu dever para com eles em uma oração ao Pai. Que todos sejam um, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. João capítulo 17, versos 21 e 23. Ele sabia que na batalha contra o mal, a verdade venceria. E um dia, a bandeira manchada com sangue balançaria triunfante sobre seus seguidores. Ao perceber que em breve deveria deixar seus discípulos continuarem o trabalho, Cristo tentou prepará-los para o futuro. Ele sabia que sofreriam perseguição, seriam expulsos das sinagogas e lançados na prisão. Alguns até seriam mortos. Ao falar do futuro deles, Jesus foi claro e preciso, para que, em suas provações futuras, eles se lembrassem de suas palavras e fortalecessem sua fé nele como Redentor. Não se perturbe o coração de vocês, disse ele.
vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João capítulo 14, versos de 1 a 3. Quando eu for embora, ainda trabalharei intensamente por vocês. Irei para nosso Pai, a fim de cooperar com Ele para o bem de vocês. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Cristo não quis dizer que os discípulos fariam um trabalho melhor ou superior ao que ele havia feito, mas que o trabalho deles teria um alcance maior. Ele estava se referindo a tudo o que ocorreria pelo poder do Espírito Santo. O que o Espírito Santo realizou? Essas palavras foram cumpridas de maneira maravilhosa. Depois da vinda do Espírito, os discípulos ficaram tão cheios de amor que o coração das pessoas foi profundamente tocado por suas palavras e orações. Sob a influência do Espírito, milhares de pessoas foram convertidas. Como representantes de Cristo, os apóstolos deviam deixar uma impressão clara no mundo. Suas palavras de coragem e confiança garantiriam a todos que eles não estavam trabalhando pelas próprias forças, mas pelo poder de Cristo. Eles declararam que Jesus, a quem os judeus tinham crucificado, era o príncipe da vida e que em nome dele faziam todas as obras que ele tinha feito. Na noite anterior à crucifixão, o Salvador não falou do sofrimento que ele tinha suportado e ainda tinha de suportar. Na verdade, ele tentou fortalecer a fé dos discípulos, levando-os a aguardar com ansiedade as alegrias que estão reservadas para o vencedor. Ele faria mais por seus seguidores do que havia prometido. De Cristo fluíram amor e compaixão, fazendo com que as pessoas tivessem um caráter parecido com o seu. Munido do poder do Espírito, sua verdade seguiria adiante, trazendo vitória. Cristo não falhou nem desanimou. Os discípulos deviam mostrar essa mesma fé. Eles deveriam trabalhar como ele trabalhou. Por sua graça, deveriam seguir em frente, jamais se desesperando, mas tendo esperança. Jesus tinha terminado a obra que Deus havia confiado a ele. Havia reunido os homens que deveriam continuar seu trabalho. Jesus disse: "Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste." João, capítulo 17, versos 20 a 23. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos? Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.